A 41 Investimentos venceu no leilão para administrar a BR-381 no trecho entre Valadares e Belo Horizonte. A empresa investirá 9 bilhões em melhorias ao longo de 30 anos de concessão, incluindo duplicação de 134,27 quilômetros, 83 quilômetros de faixas adicionais, 51 correções de traçado, área de escape, um ponto de parada e descanso para caminhoneiros e 23 passarelas para pedestres. A concessão abrange 303,4 quilômetros e visa aumentar a segurança, reduzindo acidentes, gerar empregos e estimular o desenvolvimento econômico da região. Motoristas frequentes terão descontos na tarifa de pedágio. Em uma das rodovias mais movimentadas de Minas Gerais, mais de 200 focos foram combatidos nos últimos 4 meses. Desde maio até o início de agosto, que são considerados meses de estiagem, somente em Minas foram combatidos mais de 200 focos de incêndio em rodovias. A maior concentração dessas ocorrências é na BR-116, uma das rodovias mais movimentadas e perigosas do país. E os incêndios nas matas e nas vegetações nesta época do ano de tempo muito seco também podem ser uma ameaça constante para quem trafega nas rodovias. É que a fumaça pode comprometer a visibilidade dos motoristas e causar acidentes. E o fogo, explosões, no caso de cargas inflamáveis. A ação do vento ajuda a espalhar as chamas, causando incêndios de grandes proporções e acidentes, o que dá medo aos motoristas. Qualquer sinal de fumaça ou do fogo é bom interromper a viagem, mesmo que a carga chegue atrasada ao destino. Na hora que vê fumaça, parar, né? Prevenir, porque não tem bicho pegando, né? Muita queimada, desmatando a natureza aí. Eu paro e sinalizo e aguardo para a fumaça baixar, o fogo ir embora, porque não tem como atravessar, né? Há poucos dias, seu Ayrton viu o perigo de perto. Ele trafegava próximo a Nova Lima. No sábado que eu fui buscar meu menino, estava pegando fogo próximo à rodovia. O fogo tinha começado até na hora, até minha irmã propôs de apagar, mas como já estava bem a proporção maior, eu nem quis parar. Só em 2024 até este mês já foram mais de 15 mil acidentes por causa da má visibilidade nas estradas, incluindo mais de 220 atropelamentos. Situação que aumenta consideravelmente com o fogo e a fumaça. Por isso é bom redobrar a atenção nas estradas. Viu fumaça? Reduzir a velocidade, eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que fazer, né? Tem um carro à frente, procura manter uma distância maior do que já recomendada. Então, pelo menos um carro ou 2 carros para a distância do carro da frente. Se você viu a fumaça, não freia bruscamente, porque o risco, talvez, do motorista que está atrás de você não manter essa distância de segurança, se estiver muito próximo, vamos acabar ocasionando um sinistro. Fique agora com o quadro de esportes com Osmar Xavier. Ei, Júlia, boa noite para você, um abraço para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando para falar do esporte, é claro, destaque para o futebol mineiro na Série A e também na Série B, já que o América entra em campo amanhã. Mas primeiro vamos destacar o que rolou para os Gigantes de Minas ontem na rodada 25 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Os dois venceram, o Galo foi a Porto Alegre e bateu o Grêmio de virada. Perdia o jogo por 2-0. O Grêmio perdeu um homem no início da partida e ficou com 10 apenas em campo. Mesmo assim, conseguiu fazer 2-0 para cima do time alvinegro de Belo Horizonte, que só conseguiu reagir na etapa final da partida, quando o técnico Gabriel Milito fez algumas alterações no intervalo do jogo, colocando principalmente Palácios, Eduardo Vargas e Allan Kardec, que foram primordiais na virada alvinegra nos acréscimos do jogo. O primeiro gol do Galo foi marcado por Gustavo Scarpa, cobrando penalidade máxima sofrida por Brian Palácios. O Galo teve ainda outro pênalti,
depois que o Allan Kardec cabeceou a bola no braço do zagueiro gremista. Desta vez, Brian Palacios foi o cobrador para a equipe atleticana que empatou a partida, cobrando muito bem. O terceiro gol alvinegro saiu depois de um cruzamento de batalha. Passe espetacular de Brian Palacios para Guilherme Arana, que chutou e o goleiro deu o rebote. E no rebote, Eduardo Vargas colocou a bola de cabeça no fundo do barbante. Virada sensacional do Atlético na reabertura do Estádio Olímpico, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Galo, com este resultado, permaneceu ali na mesma posição, mas melhorou a sua pontuação e ainda tem 2 jogos a menos no Brasileirão. Bom, o Cruzeiro também jogou no mesmo horário, neste domingão, às 11 horas, só que em Belo Horizonte. Quase 60 mil presenciaram a vitória celeste do técnico Fernando Seabra, que não vencia no Brasileirão há 4 rodadas. O Cruzeiro bateu o Atlético Goianiense por 3-1. O primeiro gol foi marcado por William, cobrando penalidade máxima. Ele bateu num canto e o goleiro foi para o outro. O Cruzeiro ampliou logo na sequência com Matheus Henrique, depois de uma boa jogada pela direita entre Matheus Pereira e Caio Jorge, que fez a sua melhor atuação com a camisa celeste. Ele que tinha perdido um pênalti contra o Internacional no empate por 0-0 no meio da semana. E para premiar a boa atuação de Caio Jorge, ele foi o autor do terceiro gol celeste. Depois, é claro, que o Campbell diminuiu para o Atlético Goianiense. Um passe do Matheus Pereira para Caio Jorge, que tocou por entre as pernas do goleiro do Dragão, lá de Goiás. 3-1 placar final e o Cruzeiro está de volta ao G6 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Por falar nisto, vamos conferir a classificação, como ficou depois da rodada. Está aí na tela do Jornal Rio Doce. O líder é o Botafogo, que bateu o Fortaleza por 2-0, reassumiu a ponta do Brasileirão. O Leão do Pici caiu para o segundo lugar. O terceiro é o Palmeiras, o quarto é o Flamengo. O Cruzeiro agora é o quinto colocado, com 41 pontos, superando o São Paulo no critério saldo de gols. O G6 é fechado exatamente pelo tricolor do Morumbi. O Galo fica na 9ª colocação após a rodada. Com a vitória diante do Grêmio, como eu disse, melhorou a sua pontuação e ainda tem 2 jogos a menos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Para fechar a nossa participação, o América joga amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. E tem estreia, hein? Estreia do novo comando. Lisca está de volta para comandar o América. Ele foi apresentado na última sexta-feira pela diretoria americana, comandou treinamentos durante o final de semana e o time já está concentrado para o duelo direto contra o Mirassol, que neste momento é o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Lisca, que foi o técnico que recolocou a América na primeira divisão em 2020 e agora tenta de novo, nesse retorno, fazer com que o América volte para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Boa sorte para ele. É o que tínhamos de esporte nesta segunda-feira no Jornal Rio Doce. Um abraço a todos e até quinta, se Deus quiser. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para todos e até amanhã.